Olá, meus amores! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, falando sobre os gregos. Então, nós vimos até aqui os gregos na fase pré-homérica, homérica, arcaica. Vimos o desenvolvimento das cidades-estado, tanto das características, principalmente as características espartanas e as características atenienses. Vimos que são civilizações, né, que são grupos, né, que são cidades-estados, que têm comportamentos diferentes, tanto do ponto de vista social quanto econômico, também em relação à própria filosofia de vida desses grupos, tendo Esparta uma sociedade mais militarizada e Atenas uma sociedade mais preocupada com as questões políticas. Então, nós vimos as reformas políticas que houveram em Atenas e agora nós vamos ver o período clássico, né? Entendendo que a história da Grécia Antiga ela é dividida em períodos, né? E aí nós vamos ver o período clássico que vai do século V ao século IV a.C. Então, quando é que vai haver o apogeu desse período clássico, dessa sociedade grega nesse período? Vai ser a partir do momento, né, em que os gregos vão enfrentar e vão vencer a guerra contra os persas. Bom, como é que isso ocorre? Os persas começam, que é um império muito importante nesse período, começa a caminhar em direção à conquista do território grego. E aí o que é que vai acontecer? Isso era uma coisa comum no mundo antigo. Então o povo grego começa a se fortalecer e inclusive a unir forças aí dessas cidades-estado para enfrentar o seu opositor comum, o seu inimigo comum, que são os persas, tá? Gente, os persas tinham, como eu já falei para vocês sobre os persas, né? Eles tinham um exército grandiosíssimo, poderoso e numeroso também, além de dominar muito as técnicas de guerra. Eles eram muito temidos nesse período. E como eu falei para vocês, também na Grécia, o tipo de organização política, econômica, social era a partir das cidades-estado, que são unidades de poder independente. Então, para, né, essa situação específica, que esse avanço dos persas em relação à Grécia, houveram alguns acontecimentos que nós vamos ver a seguir, né? Então, várias guerras civis acabaram enfraquecendo o povo grego nesse período e eles foram invadidos pela Macedônia. Então, esse é um momento específico da história do povo grego, tá? Outra coisa que nós observamos também, né, é que, então, a partir, né, dessa investida dos persas e da organização que vai existir do povo grego em relação a esse avanço, nós vamos ver as guerras médicas. Então, quando nós nos referimos às guerras médicas, nós estamos nos referindo exatamente a esse combate entre os gregos versus o Império Persa, tá? E os medos, né? Lembrem-se que é chamado de médicos, né? De guerras médicas, porque faz referência aos medos, né? Os medos eram os habitantes da Média, que era a antiga Pérsia. Então, no território em que nós conhecemos, né? Passou a ser conhecido posteriormente como Pérsia, era antes os medos, né? Inclusive porque a formação do povo persa se dá pela conquista desse grupo, tá? É por isso as guerras médicas, tá certo? Então, foi nesse período, né, em setembro, em 450 a.C., que houve a primeira Batalha de Maratona, onde Esparta e Atenas não aceitaram um acordo com o Império Persa, e aí houve essa luta aí entre essas cidades-estado, ou seja, os gregos, né, a gente coloca todo mundo junto, versus os persas, tá? E Dario I enviou 50 mil soldados para a região de Maratona, né? Os gregos tinham 11 mil soldados, 11 mil hoplitas, e depois, né, houve a posição do relevo, né? A gente precisa considerar que o relevo deu vantagem aos gregos. Que relevo? Estou falando, estou me referindo exatamente à questão geográfica, né? Quando os persas chegaram, os gregos, apesar de estarem em um número muito inferior, eles tinham a vantagem, né,
do relevo e de estar em uma posição que podiam ver como vinha o inimigo, né? E aí a técnica de guerra acabou prevalecendo em relação a isso. E aí, gente, tem essa questão a própria associação que nós fazemos, né, entre a maratona e o passado grego, tá exatamente nessa situação, né? Quando o soldado mensageiro correu 42 quilômetros para dizer o resultado da guerra. Então, a maratona, né, que nós conhecemos como modalidade esportiva, hoje, na verdade, ela é fruto dessa batalha de maratona, né, e desse curso que esse soldado vai fazer, tá? Após 11 anos, houve o segundo conflito, tá? Então, as guerras são guerras médicas, não foi apenas um combate, mas vários combates, tá? E aí, em 479, Xerxes retomou a ação contra os gregos, né? O exército pelo norte, né, invadiu pelo norte com 300 mil homens. Eles tinham uma esquadra de 1.000 navios pelo sul, composta por fenícios. Como nós vimos, os fenícios, eles eram muito bons em termos de navegação, né? E em termos de tecnologia de navegação, de embarcações, enfim. E isso foi uma vantagem, né? Então, os persas enfrentaram as forças espartanas nos desfiladeiros. E foi exatamente nesse combate em que Leônidas morreu, ao lado dos 300 homens, tá? Os persas ocuparam Atenas, né? Atenas já evacuada. E os gregos massacraram as frotas, né, na Batalha de Salamina. E esse episódio, ele é muito emblemático porque é nesse momento que Xerxes e seus generais batem em retirada. E eles eram generais muito, muito, muito poderosos. Então, nós estamos nos referindo o quê? A Batalha dos 300, tá? Aquela famosa batalha. Qual o diferencial nisso? Como é que a gente pode perceber esse processo, né? É exatamente essa vantagem que esses homens vão ter, que soldados vão ter em relação a conhecer a sua terra, né? E aí eles vão utilizar essa vantagem pelo conhecimento da geografia e, enfim, e aí isso vai trazer uma vantagem para os gregos, tá? Vai haver posteriormente a Guerra do Peloponeso, né, que vai criar a Liga do Delfos em 477. A Liga do Delfos liderada por Atenas. Então, o que é isso? A Liga do Delfos, gente, é uma aliança anti-persa, né? Dentro desse que a gente chama de guerras médicas, vai haver a necessidade das cidades-estados se reunirem e se transformar em uma liga, para se fortalecerem mais, né? Já que a fragmentação não dava vantagens aos gregos. Então, os gregos pensavam o seguinte: bom, à medida que os persas forem invadindo, invade Atenas, depois Esparta, daqui a pouco todo o território grego vai estar comprometido. E aí eles se juntam para fazer essa aliança. E aí, como era que funcionava, né? Essas cidades-estado pagavam tributos e financiavam um exército poderoso, né? Fortalecendo essa aliança anti-persa. Atenas era governada por Péricles, né? Que era sobrinho de Clístenes. E nesse momento, Atenas passou por um desenvolvimento muito interessante, muito importante, né? Foi nesse momento também onde teve a construção do Paternon. E aí, com o fim, né, dos contra-persas, ou seja, dessa aliança, em 448, Atenas exigiu que as cidades membros da Liga continuassem pagando os tributos. É exatamente aí que ocorre a Guerra do Peloponeso. Então, veja só, qual é o contexto em que ocorre a Guerra do Peloponeso, né? Vai ser o momento em que os gregos, né, eles vão começar a combater essa exigência de Atenas de continuar recebendo os tributos das outras cidades-estado, mesmo já havendo expulsado o inimigo comum, que eram os persas, né? Então, a Liga do Peloponeso era liderada, por Atenas, e a Guerra do Peloponeso
né, é liderada, né, passa a ser liderada posteriormente por Esparta, tá? Então, em 431 tem a Guerra do Peloponeso, né, que é essa guerra entre essas cidades. O fim da guerra vem com a vitória da Esparta, né, que torna-se a cidade mais poderosa. A cidade de Tebas também vai colocar fim à hegemonia de Esparta, isso posteriormente. E Esparta e Atenas vão fazer uma aliança depois para derrotar Tebas. E aí, ao fim disso, a Grécia ela fica muito, muito, muito devastada. Porque percebam, num primeiro momento, nas guerras médicas, essa liga ela é criada exatamente para combater esse inimigo comum. Depois eles começam a ser inimigos entre eles. Isso vai, o que é que vai ocorrer, gente? Isso vai fragilizar de tal maneira a Grécia que vai possibilitar a invasão do Império Macedônico, né? Que era o Império de Alexandre o Grande, né? Então, quando Alexandre o Grande sobe ao poder, ele vê a possibilidade de expandir o seu território a partir dessa fragilidade dessa cidade-estado. E é exatamente isso que vai ocorrer. Bom, e aí quando tem a chegada do Império Macedônico, né, que é o império que está ali associado também a Roma, ao território romano, mas aí Roma sendo liderado por esse imperador de origem macedônica. Nós vamos ver como é isso quando a gente for estudar Roma, mas por hora a gente foca aqui em Grécia, tá? E aí a Grécia começa a ser invadida e começa o período que nós chamamos de período helenístico, né? Que é o período em que vai haver a mistura dos elementos gregos com os elementos macedônicos, né? A cultura macedônica, e que vai ser um momento em que vai haver esse legado, o reconhecimento desse legado cultural grego, né? E posteriormente, quando a gente for ver Roma, vocês vão ver que nós não nos referimos à cultura grega ou à cultura romana, nós nos referimos à cultura greco-romana, tá? Então, eles vão deixar um legado, tanto na questão da arquitetura, da estrutura, mas também da língua, da poesia. Então, o grego vai ser uma língua bem falada, né? Que vai dar origem a outras línguas. A religião, em termos da religião, eles eram politeístas e achavam que os homens, os deuses se assemelhavam aos homens, né? Em função das leis, eles fizeram várias reformas que foram extremamente importantes. Também criaram o teatro, né? Assim, fundaram uma noção de teatro que vai ser desenvolvido depois na Idade Média. No campo científico também, eles acabaram produzindo bastante, tanto em relação à literatura como também em relação à arquitetura, à matemática, né? Deixaram as Olimpíadas, né, como sendo um grande legado também. Então, essa é a história geral da Grécia, né? Uma história de vários conflitos, é uma história em que vai haver, em algum momento, a sobreposição de alguns elementos. Eles vão ser conquistados, mas também vão conquistar muitos grupos, certo? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre Roma Antiga. E vocês vão ver que em algum momento essas histórias vão se cruzar, ok? Beijo pra vocês. Até a próxima.